Paz e luz, muita paz e muita luz na tua vida. Que a graça de Deus esteja sobre você, hoje e sempre. Amém. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de Deus te guie até onde você quer chegar. Em nome de Jesus, muito obrigado a todos vocês que assistem o jejum semanal e a pregação. Alguns assistem só a pregação, outros assistem todo o jejum semanal. Alguns ligam para mim e dizem: pastor, o jejum semanal é a minha escola dominical, porque eu não assisto no sábado. Apesar de participar do jejum, eu só vou assistir no domingo pela manhã. Então, pela manhã eu assisto bem tranquilo o jejum semanal e a palavra semanal. Glória a Deus. Um abraço a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Daqui a pouquinho estaremos falando o nome de muitas pessoas que estão participando conosco. As cartinhas que enviaram para nós, né? Olha só, Nazaré de França, tem aqui, eu vou ler todos, né? Está tudo aqui. Muito obrigado a vocês que mandam suas cartas para mim e que oram por mim, porque eu também preciso de oração, para que o nosso ministério cresça e consiga almas, transformação de almas, de vidas. Precisamos ter cobertura espiritual. Esta semana me dediquei ao máximo na oração e todos os dias, de segunda a sexta, estou subindo um monte com a lista de pessoas ou com cartas, né? Vou mostrar aqui, ó. Oi, caiu aqui as cartas. E as cartas que chegam, quem abre sou eu. E estamos orando fortemente por vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja bendito, bendita em nome do Senhor Jesus. A palavra semanal de hoje nós encontramos em Gênesis, capítulo 2. Né? A partir de sábado, nós vamos falar muito sobre Gênesis. E hoje iremos falar sobre os princípios de Deus. Deus rege a nossa vida através de princípios. E estes princípios geram tendências quando são obedecidos e também geram tendências quando não são obedecidos. Esses princípios são universais. Podemos ver aqui em Gênesis capítulo 2 que Deus terminou e assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, e nele descansou de toda a sua obra. Estas são as origens da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor fez a terra e os céus. E toda planta, todo campo, toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. E um vapor subia da terra e regava toda a face da terra. Então, a terra era diferente, subia um vapor, né? E plantou o Senhor um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, Deus mesmo fez um jardim. E esse jardim seria o escritório. Toda a terra, nosso planeta, nós conhecemos. E nessa terra toda, nós tínhamos o jardim, que era o escritório de Adão e Eva. Ou seja, um lugar, a casa,
o lugar do rei da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor um jardim no Éden, do lado oriental. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e árvore da vida no meio do jardim, e árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois bem, quando Deus fez o homem, Deus não fez robôs. Eu sou robô de Deus. Então engana-se a teologia que acha que nós não fazemos nada e que Deus é quem faz tudo, inclusive a nossa vontade vem dele. Se fosse assim, a história da queda de Lúcifer, a história da queda do homem, seria tudo uma montagem feita pelo próprio Deus. Mas quando Deus fez o homem, Deus criou princípios e deu a este homem algo muito perigoso, chamado livre-arbítrio. Mas se o homem não tivesse o livre-arbítrio, certamente Deus não teria prazer nele. Porque se um esquilo tem livre-arbítrio, se um jumento tem livre-arbítrio, se um urubu quer voar, ele voa, quer voltar, ele voa, volta. Então não teria sentido o homem não ter livre-arbítrio, principalmente o homem que seria o rei da terra. E Deus não queria se relacionar com a parede, com o robô. Deus queria se relacionar com o ser, filho dele, igual a ele em sua natureza. Nós temos a imagem e semelhança de Deus. E o que nós poderíamos traduzir por imagem e semelhança de Deus? Capacidade de escolha, capacidade de vontade, capacidade de decidir alguma coisa. Senão nós éramos um bando de abestalhados, dominados como fantoches de Deus. Nós não somos fantoches. E aí é onde muitas pessoas se enganam. Porque as pessoas, elas pensam que Deus pode fazer tudo. E Deus, ele segue princípios. E às vezes os princípios de Deus não permitem que ele faça alguma coisa. Por quê, pastor? Porque fere princípios. Exemplo, a mulher quer casar com o homem não quer. Então essa mulher recorre para Deus. O Senhor tem que fazer esse cara casar comigo. Porque o Senhor é Deus poderoso. O que Deus vai fazer? Estuprar a vontade do homem? Transformá-lo em um robô? Não. Ele vai respeitar a vontade do homem ou da mulher. A mulher tem um esposo. Esse esposo decidiu virar raparigueiro. Eu vou quengar, raparigar. O que Deus pode fazer? Deus pode mandar o Espírito Santo, mostrar para ele que ele está errado. Agora, se ele não quer, não quer. Deus respeita a vontade do homem. E Deus colocou como esse respeito duas árvores no jardim do Éden. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida servia para a manutenção da vida do homem. Porque nada é eterno, só Deus é eterno. Todos os anjos e tudo que Deus fez tem um princípio. Lei. Princípio da necessidade e da manutenção. A terra precisa do sol. A planta precisa da terra. A vida precisa da planta, porque tudo vem das plantas. É a dinastia verde. Sem ela, nada existiria. Sem a luz do sol, em 2 semanas,
o planeta Terra se tornaria um túmulo. Pois bem, princípios de Deus. Diga comigo, princípios de Deus. São estes os princípios que Lúcifer conhece. Porque ele foi o primeiro anjo feito por Deus e sabe, conhece desses princípios, essas leis. Primeiro, existem inúmeros princípios, leis dentro de leis. Mas podemos citar algumas nesses 2 versículos aqui. O princípio da liberdade. O homem era livre para comer ou não da árvore do mal. Então é o princípio da liberdade. O outro é o princípio do livre-arbítrio. Aí encontramos também aqui nesse ato que Deus fez o princípio da responsabilidade. Deus te deu um filho, você é responsável por ele. Não, Deus cuida do meu filho. Não, não é Deus que vai cuidar do seu filho, é você, com a ajuda dele. Então, quando nós observamos os princípios de Deus, podemos viver melhor. Os princípios de Deus são as leis que Deus criou para manter esse universo, que vai desde a gravidade aos neutrinos, elétrons, prótons, nêutrons, beta, gama, átomos. Essas leis, ela atingem o mundo moral e atingem também o mundo espiritual, o mundo energético. Está tudo entrelaçado. De sorte é que, quando Deus colocou a árvore do bem e do mal, disse para Adão: você é livre. Você não é o meu prisioneiro. Você é um homem livre para aceitar o bem ou o mal. Está aqui o seu planeta lindo. Está aqui uma gata chamada Eva. Pensa numa mulher linda. Capa de revista. Está aqui você perfeito, pode voar. Você é um super-homem. Agora, se você quiser deixar tudo isso, a porta é essa. Agora, se você entrar por essa porta, você vai morrer. Você vai se tornar como um cachorro, um gato, um animal, e as leis desse planeta vão dominar sobre você. Agora, se você continuar comendo do fruto da vida, você vai viver para sempre, vai ter superpoderes, supermentes. Eu vou conversar com você, bater papo toda tarde. Então escolha. O princípio da escolha. Eu quero que você olhe para a Bíblia como o livro que revela os princípios de Deus. São leis que nós temos que observar para sermos felizes. E Adão ficou livre com a sua Eva no jardim do Éden, passeando, amando, fazendo filho, porque o sexo foi criado antes do pecado. Adão já tinha pinto, e Eva também. Não, pinto não, tinha o órgão, a genitária, né? Ou você acha que Deus fez Adão sem pinto e Eva sem genitária? É claro que Deus já fez com pintozinho e era algo bonito e grande. E Eva também. O sexo é algo que Deus fez antes do pecado. Nós é quem criamos as barreiras culturais, cheias, né, de cultura. Mas eles não se viam. Eles eram um bando de abestalhado. Eu não sei de nada, eu sou Adão, eu sou Eva, eu não sei de nada.
Não, Adão não era assim. Adão era um homem sábio. Existia uma roupa espiritual cobrindo Adão e Eva. E essa roupa saía de dentro deles mesmo, como os anjos têm roupa. Você já parou para pensar quem é que faz a roupa dos anjos? Ah, eu vi um anjo com a roupa branca, todo de branco. Quem que fez aquela roupa? Tem uma alfaiate lá no céu? Não. Sai de dentro deles. Sai de dentro do seu coração a roupa que lhe cobre. É um poder espiritual. Então Adão era mais espiritual do que material. E as leis desse planeta não atingiam o nosso velho rei Adão. Eles podiam reproduzir, podia ter filhos, famílias. Poderíamos ter tudo que temos hoje. Só que sem pecado. Ia ser uma maravilha, não é? Pois bem, Adão era livre. E Satanás sabia disso. Então, ele, Lúcifer, o conhecedor dos princípios, sabia que se Adão ferisse um princípio, ele iria ser punido pelo princípio que transgrediu. E ele imaginou uma forma de fazer Adão cair e ele ter direito, ou seja, Lúcifer ter direito de estar nesse planeta. Você já parou para pensar que Lúcifer tem direitos? A serpente tem direito de estar entre os animais. Lúcifer tem direito de estar entre os homens, porque ele conquistou esse direito. Quando Adão optou pela árvore do conhecimento do bem e do mal, ele optou para um acordo, para estar entre dois mundos, um da luz e outro das trevas. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é só do bem e do mal, não. Não é só do mal, não. Era do bem e do mal. Então, nós estamos neste mundo, entre o bem e o mal. Não somente fora do homem, mas dentro dele também. Existe o bem e o mal. Não há homem nem mulher nenhuma neste mundo que nunca sofreu mal e que também nunca fez o mal. Porque não há um justo sequer sobre esta terra que fazendo o bem não peque. Então os princípios de Deus mostravam que Adão era livre. E quando Adão optou e comeu do fruto proibido, aconteceu coisas. Aquilo não era punição de Deus. Deus punindo, vou te lascar, não, vou te ferrar, vou, pega o chicote ali, não. Olha, o coração de Deus, pense na coisa mais pura e, como diz o Matuto, mais boa, porque o certo é melhor, né? Vamos dizer o Matuto, mais boa. Pense numa coisa, a coisa melhor do mundo e a coisa mais pura do mundo. Não chega a bondade e a pureza de Deus. Deus é muito bom. Deus é bom até com quem é ruim. Até com Satanás Deus é bom. É. Nós é que somos cangaceiros às vezes e usamos a nossa religião para destruir os outros. Mas Deus é bom para com todos. Quando Adão comeu, ele feriu um princípio. Satanás fez bem feito. Satanás não enganou Adão. Quem enganou Adão foi Eva. Só que Eva estava possessa. E aí feriu-se um princípio e o homem caiu no pecado.
E as leis desse planeta passaram a dominar a vida do homem. As leis desse mundo, e passamos de coroa da criação de Deus para algo estranho. Nós não somos de floresta, não temos pele dura, não temos unhas como a águia, nem como o urso. Somos algo estranho a esse planeta hostil. Não voamos, enquanto um urubu, uma formiga voa. Um urubu voa e o homem não voa. A coroa da criação de Deus morre afogado porque não sabe nadar. Enquanto uma cobra, uma serpente, uma ariranha, um gato, se você jogar um gato dentro d'água, ele sabe nadar. Caímos muito porque ferimos os princípios de Deus. Estude dentro do seu coração, através do Espírito Santo, sobre os princípios de Deus. As leis de Deus, criada para o bem do homem. Deus, Ele quer o teu bem. Ele não quer que você fira nenhum dos seus princípios. Os princípios de Deus não é aquela que muitas vezes a religião coloca. Não raspe o seu sovaco, não raspe sua barba, cuidado com o corte de cabelo. O princípio de Deus é muito maior. Como o princípio da liberdade. Você é um ser livre, até para se acabar com você mesmo, se autodestruir. Você é livre, você tem responsabilidades. Tudo que você faz se acumula, seja o que é bom e seja o que é ruim. E um dia retornará para você o bem que você fez, e o mal que você praticou, se arrependa, para que não volte também. Princípios de Deus, e um deles é a liberdade de ação e de pensamento. Você é livre. E você tem que dar esta liberdade para as outras pessoas também. Cada pessoa tem uma cabeça, um universo, um mundo. Mas ela é livre, desde que esta liberdade não atinja a outra pessoa. E nisso, o homem às vezes se perde, porque esquece dos princípios de Deus. O princípio da manutenção. Tudo que existe exige manutenção. Sua carne, seu corpo, sua vida tem que se manter de 30 em 30 segundos. Você tem que respirar, senão você morre. Você tem que almoçar, jantar, tomar café. Tudo isso é para manter a vida. Princípio da manutenção. Outro princípio. Ou seja, podemos levar isso para o lado espiritual, o lado material e qualquer lado emocional. Manter o amor, regar a felicidade, princípio da manutenção. Olhar, trocar peças, trocar atitudes, manter, alimentar o amor, faz parte do princípio, deste princípio, né, da manutenção. Então os princípios de Deus estão aqui, na Bíblia. Apesar de nós estarmos caídos e distantes de Deus, em termos de físico, Deus um dia vai restaurar toda esta glória que nós perdemos no Éden. Um dia Deus vai restaurar. E teremos um corpo incorruptível. Teremos algo inabalável, maravilhoso. Mas para viver bem, enquanto não chega esse tempo, você tem que obedecer os princípios de Deus.
tudo é lei. Quando eu estava estudando essa área de leis de Deus, princípios de Deus, eu olhava e eu via como se fossem cálculos, somas matemáticas, em todos os lugares, nas pessoas, no ar, no sol, na lua. Eu via como se fosse somas matemáticas. Porque Deus fez tudo com muita ciência, com muita lógica, muita sabedoria. E é neste ponto que devemos andar. Tratar a esposa com princípios de Deus. Tratar o marido com os princípios de Deus. Aí podemos colocar uma listazinha. Liberdade, manutenção, livre-arbítrio, responsabilidade. O que acontece com o seu esposo também é sua responsabilidade. O que acontece com seus filhos também é sua responsabilidade. Então, se você observar isso, você vai notar que a vida é maravilhosa e que, obedecendo a esses sinais de trânsitos espirituais, viveremos melhor. Ao observar os princípios de Deus, andaremos em correção de vida. Princípios de Deus. Deus lançou 2 grandes princípios: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E ele diz também: faça para os outros o que você queria que alguém fizesse para você. Trate alguém como você queria ser tratado. Faça as coisas para as pessoas como se você estivesse fazendo para Deus. E assim vosso Pai vos recompensará. Princípios de Deus. Neste mundo perdido, aonde muitos se desesperam, o princípio de Deus serve como segurança para nós. Ele mesmo falou que se soubermos ouvir Ele, comeremos o melhor desta terra. Se souberes me ouvir, atentares para o que eu estou dizendo, atenderdes aos meus princípios, vocês comerão o melhor desta terra. Os princípios de Deus estão aí para ser observados. Em tudo há lei. O nosso Deus é um Deus jurídico. Existem tribunais no céu. E esses tribunais dão direito, tiram direitos, dependendo do princípio que foi utilizado. Tudo é lei. E o que aconteceu aqui no Éden foi uma baita lei que nós infringimos e nos lascamos. Mas